A caneta tremeu na minha mão, não por velhice, mas pelo gelo nas palavras da minha única filha ao me entregar a sentença de morte em vida. Sou Zoraide, 72 anos, ex-leiloeira de arte e viúva astuta. Ela esqueceu que quem viveu detectando falsificações reconhece de longe um amor fraudulento. O silêncio do meu apartamento, que antes era o meu santuário, parecia pesar toneladas naquela tarde de terça-feira. Eu estava sentada na minha poltrona de couro, aquela mesma onde meu falecido marido, o Alberto, gostava de ler o jornal aos domingos. O cheiro de cera de carnaúba do assoalho antigo se misturava com o perfume forte e enjoativo que a Gisele, minha filha, tinha passado em excesso. Talvez para esconder o cheiro da traição, pensei comigo mesma. A luz do sol entrava pelas frestas da persiana, iluminando a poeira que dançava no ar, como se fossem os dias da minha vida se esvaindo devagar. Eu sempre fui uma mulher de detalhes. Durante 40 anos, trabalhei com leilões, avaliando peças antigas, quadros, joias de famílias decadentes e mobiliário de impérios falidos. Meus olhos foram treinados para ver a ranhura imperceptível num vaso de porcelana, a assinatura duvidosa num canto de tela, a madeira oca por trás de um verniz brilhante. E ali, na minha frente, estava a maior falsificação que eu já tinha visto, o sorriso da minha filha. Gisele nunca foi de visitas casuais. Desde que se casou com o Ricardo, um sujeito que tem mais dívidas do que cabelo na cabeça, as visitas dela se tornaram raras e, invariavelmente, terminavam com algum pedido de empréstimo que nunca voltava. Mas hoje era diferente. Ela não veio pedir dinheiro trocado. Ela veio buscar o cofre inteiro. Ela entrou no quarto sem bater, com aquela pasta de couro executiva debaixo do braço, marchando com o salto alto estalando no taco de madeira. Não perguntou da minha pressão, não quis saber se eu tinha almoçado, nem reparou que eu tinha trocado as cortinas, coisa que fiz sozinha na semana passada, subindo na escada com o cuidado de quem desarma uma bomba. "Mãe, desliga essa televisão, precisamos conversar sério", ela disse, já puxando a cadeira da escrivaninha para perto de mim. A voz dela tinha aquela urgência fabricada de vendedor de rua. "Oi para você também, minha filha. Aceita um café? Fiz um bolo de fubá que..." "Não tenho tempo para bolo, mãe. O Ricardo está me esperando no carro. O assunto é burocracia. Coisa chata, a senhora sabe, mas necessária." Ela abriu a pasta e começou a espalhar papéis sobre a mesinha de centro, cobrindo minhas revistas de palavras cruzadas. Eram documentos com timbres oficiais, muitas linhas, letras miúdas, papelada de cartório. Meu coração deu um solavanco, mas meu rosto permaneceu liso, impassível. Anos segurando o martelo no púlpito me ensinaram a nunca demonstrar emoção antes do lance final. "O que é tudo isso, Gisele?" Perguntei, ajeitando os óculos na ponta do nariz, fingindo uma confusão que eu não sentia. Eu sabia ler documentos de cabeça para baixo se precisasse. "Mãe, a gente precisa ser prática", ela começou, usando aquele tom de voz que se usa com crianças ou pessoas muito lentas. "A senhora já tem 72 anos. A saúde é uma coisa frágil. Deus o livre. Mas se acontece alguma coisa amanhã, o inventário é um pesadelo. O governo leva metade, os advogados levam o resto e a burocracia trava tudo por anos." Ela fez uma pausa dramática, pegando na minha mão. A mão dela estava fria e suada. "O Ricardo e eu conversamos com um especialista. A melhor coisa é a senhora passar tudo para o meu nome agora. O apartamento aqui dos Jardins, a casa de veraneio no Guarujá, as aplicações no banco. A gente faz uma doação em vida. Fica tudo resolvido." "Tudo?", repeti olhando nos olhos dela. "E eu fico como?" "Ah, mãe, nada muda." Ela riu, um som nervoso. "A senhora continua morando aqui, claro. É só no papel. É para facilitar quando a senhora morrer. Assim, eu não tenho dor de cabeça no futuro. É um ato de amor, mãe, de proteção. Quando a senhora morrer." A frase pairou no ar, pesada e tóxica. Não era se a senhora faltar um dia ou num futuro distante. Era um quando impaciente, como se ela estivesse olhando para o relógio, esperando meu prazo de validade expirar. Eu olhei para aqueles papéis. Procuração de plenos poderes. Escrituras de doação pura e simples, sem cláusula de usufruto visível na primeira página. Transferência de custódia de investimentos. Era um golpe.
Um golpe aplicado pela menina que eu amamentei, que eu levei para o balé, que eu consolei quando o primeiro namoradinho partiu o coração dela. A dor que senti no peito não foi física, foi existencial. Era uma mistura de fracasso como mãe e fúria como mulher. Eu e o Alberto trabalhamos tanto. Começamos vendendo móveis usados numa garagem. Estudamos, aprendemos sobre arte, construímos um nome respeitado. Tudo para dar conforto a ela. E o resultado era esse. Uma mulher de 40 anos, gananciosa, tentando passar a perna na própria mãe viúva porque tinha pressa em botar a mão na herança. E o Ricardo acha que isso é o melhor? Perguntei, sondando o terreno. O Ricardo só quer o meu bem, mãe. Ele está preocupado com o meu futuro. A senhora sabe como o mercado está difícil. Eu sabia exatamente como o mercado estava. E sabia também que o Ricardo tinha falido a 3ª loja de importados mês passado. Eles não estavam preocupados com o inventário. Eles estavam quebrados e precisavam de liquidez. O meu apartamento vale milhões pela localização. A casa da praia, outra fortuna. Eles iriam me despejar num asilo barato na primeira oportunidade e torrar tudo em viagens e carros importados. Senti uma lágrima querer brotar, mas engoli a seco. Chorar agora seria admitir fraqueza. E Zoraide, a dama dos leilões, nunca foi fraca. Peguei os documentos na mão. Meus olhos correram pelas cláusulas. Era um serviço porco, feito às pressas, provavelmente por algum advogado amigo de bar do Ricardo. Mas tinha validade legal se eu assinasse. Mãe, assina aqui! Ela apontou, impaciente, batendo a unha de gel vermelha no papel. É para transferir tudo para o meu nome agora. Assim fica mais fácil quando a senhora morrer. Olhei para o rosto dela. Vi a ansiedade, a ganância mal disfarçada de preocupação filial. Vi que ela me subestimava. Para Gisele, eu era apenas uma velha solitária cercada de coisas velhas, uma mente que já devia estar falhando. Ela não via a mulher que negociou com barões e banqueiros, que descobriu fraudes milionárias, que sabia exatamente quanto valia cada centímetro do chão onde pisava. Foi nesse momento, nesse exato segundo de humilhação, que algo mudou dentro de mim. A tristeza deu lugar a uma clareza fria e cortante. Eu me lembrei de uma conversa com o Alberto, meses antes dele partir. Ele já estava no hospital, fraco, mas com a mente afiada como sempre. Zoraide, ele me disse, segurando minha mão. A Gisele tem o coração mole para malandro e duro para o trabalho. Proteja o que é nosso. Proteja a si mesma. Se um dia ela vier com o pires na mão, dê comida. Se ela vier com a faca, use o escudo. Eu tinha o escudo. Eu tinha me preparado. Mas Gisele não sabia. Ela achava que eu era uma viúva deslumbrada, que não entendia de leis ou de finanças. Uma ideia audaciosa começou a se formar na minha mente. Se eu recusasse assinar, eles fariam um inferno da minha vida. Tentariam me interditar, alegando insanidade. Viriam aqui todos os dias, gritariam, fariam escândalo no prédio. O Ricardo era capaz de tudo. Mas, se eu assinasse, se eu lhes desse exatamente o que eles achavam que queriam, um sorriso surgiu no meu rosto. Não o sorriso de uma mãe boba, mas o sorriso de quem acabou de ver o oponente blefar num jogo de cartas valendo a vida. Você tem razão, minha filha, eu disse, com a voz mansa, quase doce. Para que complicar, não é? Eu já vivi muito. O que é meu, é seu. Os ombros de Gisele relaxaram visivelmente. Ela soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Ai, mãe, que bom que a senhora entende. É o melhor para todos. O Ricardo vai ficar tão aliviado de saber que a senhora está protegida. Protegida. A palavra soou como um insulto. Onde eu assino? Perguntei, pegando a caneta Montblanc que estava na mesa. Uma relíquia que pertenceu ao meu pai. Aqui e rubricar todas as páginas aqui. Ela indicava trêmula de excitação. Parecia uma hiena diante da carcaça. Comecei a assinar. Minha caligrafia continua firme, elegante, cheia de curvas, a mesma que autenticou vendas de Picassos e Portinares. A cada assinatura, eu sentia como se estivesse fechando um capítulo da minha vida como mãe e abrindo outro como juíza. Enquanto a tinta azul marcava o papel branco, minha mente voava para os detalhes que Gisele desconhecia.
Ela não sabia sobre a reestruturação patrimonial que fiz 5 anos atrás, logo após a morte do Alberto. Ela não sabia sobre a holding familiar. Ela não sabia que este apartamento, onde estamos agora, e a casa da praia, e até as contas principais. Bem, a realidade jurídica desses bens não era o que parecia ser numa simples certidão desatualizada que ela deve ter puxado na internet. Ela estava tão cega pela pressa de herdar que não fez a lição de casa. O pecado capital de qualquer comprador amador num leilão: não ler as letras miúdas do catálogo, não verificar a procedência, achar que está levando uma obra-prima a preço de banana quando, na verdade, está comprando uma cópia barata. Assinei a última folha. Pronto, disse, fechando a caneta com um clique suave. Tudo seu. Gisele recolheu os papéis com uma rapidez voraz, enfiando tudo de qualquer jeito na pasta, amassando as pontas. Nem conferiu se estava legível. A ganância é inimiga da perfeição. Obrigada, mãe. A senhora tirou um peso das minhas costas. Agora vou correr porque o cartório fecha às 5 e precisamos reconhecer firma e dar entrada nisso ainda hoje ou amanhã cedo. Ela se levantou, me deu um beijo rápido e seco na testa. O beijo de Judas, pensei, e caminhou para a porta. Ah, mãe! Ela parou com a mão na maçaneta, sem se virar completamente. O Ricardo disse que talvez a gente precise vir aqui no fim de semana medir uns cômodos. Ele tem umas ideias de reforma para valorizar o imóvel. Sabe como é? Modernizar. Arrancar o taco de lei, derrubar as paredes com as molduras de gesso originais, transformar meu lar num cubo branco e estéril para vender mais rápido. Claro, filha. Venham quando quiserem. A casa é de vocês. Respondi, mantendo o tom sereno. Ela saiu, batendo a porta. Ouvi o barulho do elevador, depois o silêncio retornando ao apartamento. Fiquei ali, sentada, ouvindo o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. Olhei para as minhas mãos. Elas estavam vazias de papéis, mas cheias de poder. Levantei-me devagar e caminhei até a janela. Lá embaixo, vi Gisele entrando no carro prateado do Ricardo. Vi ele gesticulando, provavelmente perguntando: ela assinou? Assinou tudo? Vi ela balançando a cabeça afirmativamente, rindo, batendo na pasta. Eles se beijaram, uma comemoração antecipada da vitória sobre a velha inútil. O carro arrancou cantando pneu, sumindo na avenida movimentada de São Paulo. Voltei para a cozinha, cortei uma fatia generosa do bolo de fubá que ela desprezou e me servi de uma xícara de café fresco. O sabor estava ótimo. Havia uma tranquilidade estranha em mim. A tranquilidade de quem armou a arapuca e viu a caça entrar nela por vontade própria. Eles acham que em 5 dias terão tudo. Eles acham que na próxima semana serão os donos do meu mundo. Mal sabem eles que a assinatura que eu dei não vale o papel em que foi escrita, mas vai servir de gatilho para uma lição que eles jamais esquecerão. Peguei o telefone fixo, aquele antigo de disco que mantenho na mesinha lateral por puro charme, e disquei um número que eu sabia de cor. Doutor Sampaio? Falei quando a voz rouca atendeu do outro lado. Sou eu, Zoraide. Sim, aconteceu. Exatamente como previmos. Eles morderam a isca. Pode preparar a segunda fase do protocolo. Desliguei o telefone e olhei para o quadro na parede, um retrato meu e do Alberto, jovens e destemidos. Não se preocupe, meu velho, sussurrei para a pintura. A educação que não conseguimos dar com amor, agora vou ter que dar com a dor. Mas eles vão aprender. Ajeitei o chale nos ombros. A tarde estava caindo e esfriando, mas eu nunca me senti tão quente por dentro. O jogo tinha começado, e eu, Zoraide, a leiloeira que nunca deixou um lote sem arremate, estava pronta para dar o meu lance final. Acordei antes do sol, com aquele hábito antigo de quem passou a vida inteira abrindo a loja antes dos funcionários. O silêncio da casa, que ontem parecia um manto de chumbo, hoje tinha outro peso. Era o silêncio concentrado de uma galeria de arte minutos antes do leilão começar. Levantei da cama sentindo minhas juntas estalarem. Um lembrete constante de que o corpo envelhece, mesmo que a mente continue afiada como um estilete. Fui até a cozinha e preparei meu café. Nada de cápsulas modernas ou máquinas barulhentas. Gosto do ritual do coador de pano, da água fervendo na chaleira de ferro, do aroma que sobe e invade a casa com cheiro de memórias.
Enquanto a água esquentava, olhei pela janela da área de serviço para os prédios vizinhos nos jardins. Quantas daquelas janelas escondiam histórias parecidas com a minha? Quantos velhos estavam sendo pressionados, enganados ou simplesmente descartados por filhos que amam mais a herança do que a história de quem a construiu? Peguei a xícara fumegante e caminhei até o escritório do Alberto. Eu mantive aquele cômodo intocado desde que ele se foi. A poltrona de couro verde, a estante de mogno maciço que vai do chão ao teto, os catálogos de leilões de Londres e Nova York empilhados com precisão militar. Era ali, naquele santuário de poeira e sabedoria, que minha verdadeira defesa estava guardada. Gisele e Ricardo acharam que a batalha seria travada no cartório, com papéis assinados às pressas e sorrisos falsos. Coitados! Eles não sabiam que a guerra já tinha sido vencida 5 anos atrás, numa tarde chuvosa, quando decidi ouvir o conselho do meu velho amigo e advogado, Dr. Sampaio. Caminhei até o quadro que decorava a parede atrás da mesa principal. Uma réplica perfeita de um Portinari, tão bem feita que enganaria um amador, mas eu sabia exatamente onde estava a pincelada errada no canto inferior esquerdo. Afastei a moldura pesada, revelando o cofre embutido na parede. Meus dedos, que ontem tremeram propositalmente na frente da minha filha, agora giraram o segredo com firmeza e precisão. Direita, esquerda, direita. O clique metálico da tranca se abrindo foi a música mais doce que ouvi naquela manhã. Lá dentro não havia maços de dinheiro ou joias espalhadas. Isso é coisa de filme ou de gente sem imaginação. O meu tesouro era papel. Pastas azuis, grossas, organizadas por ano e por importância. Puxei a pasta principal, aquela com a etiqueta Holding Z&A. Sentei-me na poltrona do Alberto e abri o dossiê. O cheiro de papel guardado me trouxe uma onda de confiança. Ali estava a escritura real da minha vida. Gisele achou que eu tinha assinado a doação do apartamento e da casa de praia. E eu assinei mesmo. O documento que ela me trouxe dizia que Zoraide, pessoa física, doa o imóvel tal para Gisele. O problema, para ela, é que a Zoraide, pessoa física, não é dona de nenhum tijolo sequer deste apartamento há meia década. Tudo o que eu e Alberto construímos foi integralizado nessa holding familiar. A dona dos imóveis, das contas poupudas e dos investimentos é a empresa ZNA Participações. E quem é a dona da empresa? Eu, com uma cláusula de ouro. A administração vitalícia e absoluta, com poder de veto em qualquer transação. Para transferir qualquer bem, não basta a minha assinatura num papel de doação simples, comprado em papelaria ou redigido por advogado de porta de cadeia. É preciso uma alteração contratual na junta comercial, uma assembleia de sócios, uma ata registrada. A assinatura que dei para Gisele ontem tem o mesmo valor legal que um cheque sem fundo ou uma nota de R$3. É uma promessa de venda de algo que, tecnicamente, eu não possuo na pessoa física para dar. Passei a mão pelas folhas, relendo as cláusulas que o Dr. Sampaio redigiu com tanto cuidado. Cláusula de incomunicabilidade. Se Gisele se separasse, Ricardo não veria a cor do dinheiro. Cláusula de impenhorabilidade. As dívidas do Ricardo não poderiam atingir o patrimônio. E a minha favorita, a Golden Share, que me dava poder total de decisão enquanto eu respirasse. Eu tinha construído uma fortaleza jurídica em volta do legado do meu marido, prevendo exatamente esse dia. É triste, sabe? É de uma tristeza profunda ter que se proteger da própria cria. Lembro-me de quando Gisele era pequena, correndo por esta sala, derrubando livros. Eu olhava para ela e via futuro. Hoje, olho para o que ela se tornou e vejo apenas um buraco sem fundo de necessidades fúteis. Fechei a pasta e respirei fundo. A luz da manhã batia na estante, iluminando um vaso de cristal. Vi meu reflexo distorcido no vidro. Cabelos brancos presos num coque frouxo, um cardigã de lã bege, óculos pendurados numa correntinha. A imagem perfeita da vovó inofensiva. Era assim que eles me viam. Uma velhinha que faz bolo de fubá e assiste programas de culinária na televisão. Eles olhavam para a casca e esqueciam o conteúdo.
Esqueciam que essa velhinha negociou com marchands arrogantes de Paris sem falar uma palavra de francês, apenas na base do olhar e da calculadora. Esqueciam que eu identifiquei uma fraude milionária num leilão beneficente apenas pelo cheiro da tinta de um quadro supostamente centenário. A sociedade tem esse defeito grave. Ela torna a mulher idosa invisível. Nós nos tornamos parte da mobília. Acham que porque caminhamos devagar, pensamos devagar. Acham que porque nossa audição falha, não ouvimos as mentiras sussurradas. É um erro tático brutal. A invisibilidade é o superpoder da espiã, da estrategista. Ninguém desconfia da senhora que tricota no canto da sala enquanto o destino da família é decidido. Ontem, quando Gisele entrou aqui com aquela arrogância de quem já venceu, ela não viu a Zoraide empresária. Ela viu a Zoraide mãe e apostou que o amor maternal me faria cega. O que ela não entende é que o amor de mãe também educa. E às vezes, a educação precisa ser dura como o diamante para cortar o vidro da ilusão. O telefone tocou, me tirando dos meus devaneios. Era o celular, vibrando na mesa com uma mensagem de texto. Mãe, bom dia. Já estamos indo para o cartório dar entrada. O Ricardo conseguiu um encaixe com um amigo dele lá. A senhora descansa, tá? Beijos. Sorri. Um sorriso frio. Amigo dele lá. Provavelmente algum despachante que prometeu agilizar o impossível. Eles estavam indo para o quarto cartório de notas. Eu conhecia aquele lugar como a palma da minha mão. O tabelião titular, Dr. Alencar, era cliente do Alberto há 30 anos. Comprou seus melhores relógios antigos conosco. Era um homem sério, metódico e, acima de tudo, leal aos velhos amigos. Peguei meu telefone e disquei o número direto da mesa dele, sem passar pela secretária. Alencar, é Zoraide. Minha querida. Que honra ouvir sua voz logo cedo. Aconteceu alguma coisa? A voz dele era grave e acolhedora. Vai acontecer, Alencar. Minha filha Gisele e o marido vão aparecer aí hoje. Vão levar uns documentos de doação que eu assinei ontem. Uma papelada mal feita, transferindo meus imóveis da pessoa física para ela. Houve um silêncio na linha. Alencar conhecia a estrutura da minha holding. Ele sabia que aqueles papéis eram juridicamente impossíveis. Zoraide, você quer que eu barre na entrada? Que eu explique que os imóveis pertencem à PJ e que a doação é nula? Posso despachá-los em 5 minutos. Não, respondi, sentindo o peso da decisão. Não quero que você os impeça agora. Quero que você receba os papéis. Como assim? Eles acham que estão me dando um golpe, Alencar. Acham que sou uma velha senil que entregou tudo. Eu preciso que eles acreditem nisso por mais alguns dias. Preciso que eles sintam o gosto da vitória. Quero que protocole o pedido. Dê a eles o recibo de entrada. Deixe que estourem o champanhe. Mas, Zoraide, isso vai cair em exigência na primeira análise do registrador de imóveis. Em 5 dias úteis, volta tudo negado porque a titularidade não confere. Exatamente, confirmei, girando a aliança do Alberto no meu dedo. 5 dias. É o tempo que eu preciso. O prazo legal para a surpresa. Deixe que eles pensem que está tudo certo até a hora de retirar a certidão. Quero que o sistema burocrático dê o tapa na cara que eu não dei ontem. Alencar soltou uma risada baixa. Você continua terrível, Zoraide. O Alberto tinha razão de ter medo de te contrariar. Está bem. Vou instruir meu escrevente a aceitar o protocolo e dar o prazo padrão. Eles vão sair daqui felizes da vida. É o que eu espero. Obrigada, meu amigo. Desliguei o telefone. O plano estava traçado. Agora eu tinha 5 dias. 5 dias de calmaria antes da tempestade. 5 dias para ver até onde a ganância deles iria. Levantei-me da cadeira e fui até a janela novamente. O sol já estava alto, iluminando a selva de pedra. Eu me sentia estranhamente revigorada. A tristeza da traição ainda estava lá, no fundo do peito, como uma mancha de umidade numa parede recém-pintada. Mas agora estava coberta pela adrenalina do jogo. Decidi que não ficaria em casa remoendo mágoas. Se eles acham que sou uma velha inútil esperando a morte, vou provar para mim mesma que estou mais viva do que nunca. Fui até o quarto, abri o guarda-roupa e tirei meu melhor terninho de linho italiano e um lenço de seda pura. Vesti-me com calma, apreciando o caimento do tecido.
a elegância que o tempo não conseguiu apagar. Passei um batom discreto. Coloquei meus óculos escuros e peguei minha bolsa. Antes de sair, parei na frente do espelho do corredor. Muito bem, Zoraide, disse para o meu reflexo. A peça A Viúva Ingênua saiu de cartaz. Agora começa o segundo ato. Desci pelo elevador social, cumprimentei o porteiro, o seu João, que me conhece há 20 anos e sempre pergunta da minha ciática. Bom dia, dona Zoraide. A senhora está elegante hoje. Vai passear? Vou trabalhar, seu João. Vou trabalhar, respondi, com um brilho nos olhos que ele não via há muito tempo. Saí para a rua, sentindo o vento no rosto e o barulho da cidade. Peguei um táxi na esquina. Para onde, senhora? Perguntou o motorista. Para o centro, por favor. Rua Boa Vista. Tenho uma reunião no banco. Eu ia verificar minhas contas, sim, mas não para transferir nada. Eu ia me certificar de que cada centavo estava blindado, trancado a 7 chaves. E depois, talvez passasse numa imobiliária. Não para vender, mas para sondar. Queria saber exatamente quanto valia o império que minha filha achava que tinha roubado com uma caneta e um sorriso falso. Enquanto o carro avançava pelo trânsito caótico, imaginei Gisele e Ricardo no cartório agora, entregando os papéis, segurando as mãos um do outro, sonhando com viagens para a Europa e carros esportivos. Mal sabiam eles que estavam segurando um bilhete premiado que já tinha passado da validade. A ingenuidade da ganância é fascinante. Eles olharam para mim e viram o passado. Eu olhei para eles e vi através do futuro deles. E o futuro deles, daqui a exatos 5 dias, seria uma parede de concreto armado chamada realidade. Encostei a cabeça no banco do táxi e fechei os olhos por um instante. O jogo de xadrez tinha começado e eu acabara de mover minha rainha para o centro do tabuleiro, invisível aos olhos dos meus adversários, mas pronta para o xeque-mate. A cidade passava lá fora, rápida e indiferente, mas aqui dentro, no silêncio da minha estratégia, o tempo marchava no meu ritmo, e o ritmo era de guerra. Os dias seguintes à minha visita ao banco transcorreram num silêncio tático, daqueles que antecedem a batida do martelo num lote disputado à tapa. Eu não fiquei parada, é claro. Quem me vê de fora, uma senhora de 72 anos regando samambaias na varanda, não imagina a tempestade silenciosa que eu estava regendo. A primeira coisa que fiz foi contratar o Marcelo, um antigo catalogador que trabalhou comigo nos tempos áureos da galeria. Um homem discreto, de poucas palavras e olhos de lince, que entende que a descrição de um bem vale tanto quanto a posse dele. Eu disse a ele: Marcelo, preciso de um inventário cautelar de todo o acervo do apartamento. Tudo. Até os castiçais de prata da vovó. Quero etiquetas discretas, numeração e fotos de alta resolução. Diga que é para seguro se alguém perguntar. Ele não fez perguntas. Apenas começou a trabalhar na quinta-feira, movendo-se pela sala como uma sombra eficiente, registrando cada quadro, cada vaso, cada tapete persa no nome da Zena Participações. Se Gisele e Ricardo achavam que iriam entrar aqui e carregar o que quisessem no porta-malas, teriam uma surpresa desagradável ao descobrir que cada item já tinha dono registrado, fotografado e segurado contra roubo, inclusive roubo familiar. Enquanto Marcelo trabalhava na sala, eu ficava no escritório, organizando a papelada que eles tanto desprezavam. Limpei as gavetas de documentos antigos, aqueles que não valiam mais nada, e deixei-os bem à vista. Contas de luz de 1998, garantias de eletrodomésticos que já viraram sucata, rascunhos de cartas. A estratégia do caos. Se eles quisessem fuçar, que perdessem horas no meio do lixo burocrático, enquanto os documentos reais, os da holding, repousavam seguros no cofre atrás do portinari falso. No sábado de manhã, o interfone tocou. Eram eles. Dona Zoraide? É o Ricardo. Estamos subindo. A voz dele pelo alto-falante tinha uma arrogância nova, uma intimidade forçada de quem já se sente proprietário. Pode subir, meu filho, respondi, com a doçura de quem oferece veneno num pote de mel. Quando a porta se abriu, Gisele entrou rodopiando com um vestido florido que não combinava com a frieza dos seus olhos. Ricardo vinha logo atrás, segurando uma trena a laser e um tablet, com a postura de um empreiteiro avaliando um terreno baldio para demolição.
Oi, mãe. Gisele me deu aquele abraço frouxo, sem encostar o peito, beijando o ar perto da minha bochecha. Trouxemos uns croissants daquela padaria chique. A senhora precisa se alimentar bem. Oh, que gentileza! Sorri pegando o saco de papel. O Marcelo está terminando de limpar uns móveis na sala. Não reparem na bagunça. Ricardo parou no meio do hall de entrada, olhando para o teto com desprezo. Zoraide. Esse apartamento tem potencial, mas está muito parado no tempo. Esse lustre, por exemplo. Isso é muito pesado. A gente precisa de luz, de spots de LED, gesso rebaixado. Coisa moderna. Eu olhei para o lustre de cristal Baccarat, uma peça do século XIX que valia mais do que o carro importado que eles dirigiam. Vocês têm razão, concordei, mantendo a expressão neutra. É tudo muito velho aqui, como eu. Não fala assim, sogrinha. Ricardo riu, dando tapinhas nas minhas costas com uma força desnecessária. É só uma questão de atualização. Valorização do ativo, entende? Depois que a papelada do cartório sair, a gente já pode começar a pensar num projeto. Depois que a papelada sair. A frase pairou no ar. Eles não faziam ideia de que o Dr. Alencar, meu tabelião de confiança, estava sentado sobre o protocolo, deixando o tempo correr até o prazo fatal da rejeição. Eles contavam os dias para a vitória. Eu contava os dias para o choque de realidade. Ricardo ligou a trena a laser. O ponto vermelho dançou pela parede da sala de jantar, atravessando uma tela a óleo de um pintor modernista brasileiro. Ele não viu a arte, viu apenas uma parede para derrubar. Gisele, anota aí, ele comandou sem olhar para a esposa. Essa parede aqui sai. Vamos integrar a cozinha com a sala. Conceito aberto. Fica muito mais comercial. Mas Ricardo, intervi, com a voz mansa de quem pede licença. Essa parede tem a aprumada hidráulica do prédio. Se mexer aí, inunda os 3 andares de baixo. O Alberto sempre dizia que a estrutura deste prédio é temperamental. Ricardo me olhou com condescendência. Aquele olhar que os homens medíocres reservam para as mulheres que eles julgam ignorantes. Zoraide, hoje em dia a engenharia resolve tudo. Não se preocupe com detalhes técnicos. Deixe isso com quem entende. Engoli a resposta seca que subiu à minha garganta. Quem entende? Pensei. O homem que faliu uma loja de importados porque não sabia calcular imposto de importação, agora queria dar aula de engenharia estrutural para a mulher que reformou 3 casarões históricos tombados pelo patrimônio. Claro, meu filho. Vocês sabem o que fazem. Baixei a cabeça fingindo submissão. Eu só não quero incomodar os vizinhos. O síndico é muito bravo. O síndico que se entenda com a gente, ele bufou, medindo a distância até a janela. Aliás, essas janelas, caixilharia de madeira? Isso é um crime. Vamos trocar tudo por alumínio preto. Cada vamos dele era uma facada no meu gosto estético e na história da minha casa. Mas eu precisava deixar. Precisava que eles se sentissem tão donos, tão no comando, que a queda fosse de uma altura vertiginosa. Enquanto Ricardo brincava de arquiteto destruidor, Gisele circulava pelos objetos menores. Vi quando ela parou diante de uma estatueta de bronze assinada, um pequeno dançarino de Degas que eu mantinha sobre o aparador. Os olhos dela brilharam, não com a admiração pela beleza da peça, mas com o cálculo cifrão. Ela estendeu a mão para pegar a estatueta. Cuidado, filha! Alertei, num tom um pouco mais alto, fazendo-a recuar a mão. O Marcelo acabou de passar um produto químico para conservar o bronze. Se tocar agora, pode manchar a pele ou estragar a pátina. É tóxico. Gisele recuou, limpando a mão no vestido com nojo. Ai, credo, mãe, por que a senhora mantém essas coisas perigosas expostas? A gente devia vender tudo isso num brick e comprar decoração nova. Umas esculturas abstratas, sabe? É uma ideia, respondi, servindo o café nas xícaras de porcelana fina, aquelas que ela certamente quebraria ou venderia por quilo. Mas sabe como é? Essas velharias têm suas manhas. O Marcelo está catalogando tudo justamente para a gente saber o que pode jogar fora. Marcelo, que estava no canto da sala fingindo polir um espelho, trocou um olhar rápido comigo pelo reflexo. Um olhar cúmplice. Ele sabia que jogar fora significava proteger da ganância alheia. Sentamos para tomar o café. O clima era de uma celebração estranha.
Ricardo estava eufórico, falava alto, com a boca cheia de croissant, espalhando migalhas sobre o meu tapete tabriz. Então, Zoraide, ele começou, limpando a boca com as costas da mão. Estivemos pensando, a senhora vai ficar muito sozinha aqui durante a reforma. Vai ser muita poeira, barulho. Não é ambiente para uma idosa. É mesmo? Perguntei, bebericando meu café preto. E o que vocês sugerem? Olha, tem uma casa de repouso excelente em Cotia. Gisele entrou na conversa com aquele tom de voz aveludado e falso. Chama Recanto dos Girassóis. É lindo, mãe. Tem jardim, tem enfermeira 24 horas, atividades de grupo. Asilo? Perguntei, a palavra saindo fria. Não, imagina! É um residencial sênior, Ricardo corrigiu rápido. Coisa de alto padrão. A gente paga com o rendimento dos aluguéis dos outros imóveis que a senhora passou. Assim, a senhora não gasta a sua aposentadoria e fica tranquila, fazendo amizades. A audácia deles não tinha limites. Eles já estavam planejando me despachar para longe para poderem estripar meu apartamento e vender tudo sem uma velha chata por perto. O Recanto dos Girassóis. Eu conhecia o lugar. Era um depósito de gente com paredes pintadas de cores alegres para disfarçar o cheiro de abandono. Senti um aperto no coração, não de tristeza, mas de uma raiva gelada, focada. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam apagar a minha existência. Queriam que eu deixasse de ser um estorvo e virasse apenas um boleto mensal a ser pago com o meu próprio dinheiro roubado. Cotia é longe, ponderei, olhando para o fundo da xícara. Eu gosto daqui. Tenho meus médicos, minha igreja. Mas é temporário, mãe. Gisele mentiu. Eu vi a mentira dançando nos olhos dela. O temporário viraria permanente assim que eles trocassem a fechadura. Só até a obra acabar. Depois a senhora volta. Ou, quem sabe, a gente compra um flatzinho menor para a senhora, mais fácil de limpar. Um flatzinho. De uma cobertura nos jardins para um quarto e sala, enquanto eles torravam o patrimônio de uma vida. Vou pensar com carinho. Menti de volta. Vocês são tão preocupados comigo. Às vezes, acho que não mereço. Claro que mereces, Zoraide. Ricardo sorriu, mostrando os dentes amarelados. Família é para isso. Um cuida do outro. Eu tive vontade de rir. Uma gargalhada alta, histérica. Um cuida do outro. A frase ecoou na minha mente com a ironia de 1000 demônios. Falando em cuidar, disse eu mudando o rumo da prosa com a sutileza de quem muda o lote no leilão. O cartório deu algum prazo? Sabe como é, minha cabeça anda falhando. Não lembro se eles disseram algo sobre documentos adicionais. Ricardo abanou a mão, desdenhoso. Que nada. O meu amigo lá dentro disse que está tudo certo. Burocracia padrão. Segunda ou terça-feira sai o registro. Aí já podemos transferir as contas do banco também. A gerente do seu banco já ligou para a senhora? Ainda não, respondi. Mas sabe como são os bancos? Eles demoram para processar essas mudanças de titularidade, principalmente quando envolve valores altos. É, tem isso. Os olhos de Ricardo brilharam com a menção de valores altos. Mas deixa comigo. Assim que sair o papel do cartório, eu vou pessoalmente na agência com a procuração. Vou dar uma prensa neles. Eles gostam de enrolar viúva, mas comigo o buraco é mais embaixo. Eu olhei para as mãos dele. Mãos moles, sem calos de trabalho, mãos de quem só sabe assinar cheque e segurar copo. Ele achava que ia intimidar o sistema bancário. Mal sabia ele que o sistema bancário, protegido pela minha holding, iria rir da cara dele e daquela procuração de pessoa física. Tenho certeza que você vai resolver tudo, Ricardo, disse eu, levantando-me. Agora, se me dão licença, preciso tomar meu remédio. Essa conversa toda me deu uma canseira. Era a deixa para eles irem embora. Eu não aguentava mais 1 minuto daquela farsa. Precisava ficar sozinha para lavar a alma e o chão onde eles pisaram. Claro, sogrinha. Descansa. A gente vai indo. Ricardo levantou-se, já guardando a trena. Semana que vem a gente volta com o arquiteto para fazer a planta baixa. Traga sim. Traga o arquiteto, incentivei. Quero ver o projeto. Eles saíram como entraram, barulhentos, espaçosos, donos do mundo. Acompanhei-os até a porta e fechei-a com suavidade. Encostei a testa na madeira fria da porta e respirei fundo.
O cheiro do perfume doce de Gisele ainda pairava no hall. Voltei para a sala. Marcelo já tinha terminado de etiquetar a prataria e estava guardando o equipamento. Eles parecem ansiosos, dona Zoraide, comentou ele, sem levantar os olhos da maleta. Ansiosos e famintos, Marcelo. A pior combinação. Sentei-me na poltrona, sentindo o cansaço dos anos pesar nos ombros. Eles acham que mediram o apartamento hoje, mas o que eles mediram foi o tamanho da própria estupidez. Marcelo fechou a maleta com um clique seco. O inventário está quase pronto. Falta só o escritório. Posso terminar na segunda? Pode. Na segunda será o dia D. O prazo do cartório vence na terça. Quero tudo documentado antes que o show comece. Quando Marcelo saiu, fiquei sozinha no meu apartamento velho e escuro. Olhei para as paredes que Ricardo queria derrubar. Olhei para o lustre que Gisele achava cafona. Cada peça ali tinha uma história, uma conquista, um pedaço da minha alma e do Alberto. Eles não viam isso. Eles viam cifrões. Mas havia algo mudando. Durante a visita, percebi um detalhe, uma microexpressão no rosto do Ricardo quando mencionei a estrutura temperamental do prédio. Por um segundo, ele hesitou. Por um milésimo de segundo, a arrogância dele vacilou diante da minha suposta ignorância técnica. Eles estavam começando a perceber que o terreno não era tão plano quanto parecia. A minha docilidade excessiva, a minha concordância com os absurdos, em algum lugar do subconsciente deles, uma luz de alerta devia estar piscando. É fácil demais, eles deviam estar pensando. A velha entregou tudo sem lutar. É aí que o predador se perde. Quando a presa se deita e oferece o pescoço, o predador desconfia ou ataca com imprudência. Eles escolheram a imprudência. Caminhei até a janela e vi o carro deles lá embaixo, parado no sinal. Ricardo gesticulava, provavelmente discutindo onde gastariam o primeiro milhão. Gisele retocava o batom no espelho. Eram patéticos na sua certeza. Peguei meu telefone e liguei para o Dr. Sampaio. Sampaio? Sou eu. Eles vieram medir o apartamento. Já estão falando em asilo em Cotia. Cotia? Sampaio riu do outro lado da linha, uma risada seca de advogado experiente. Eles não perdem tempo. O mandado de segurança da holding já está engatilhado, Zoraide. Se eles tentarem qualquer medida de posse física antes da terça-feira, nós entramos com a liminar. Não vão tentar. Eles são preguiçosos. Vão esperar o papel do cartório para fazer tudo dentro da lei. Eles querem ser legítimos, Sampaio. É a vaidade do golpista. Ótimo. Então, seguimos o plano. Terça-feira, às 14 horas, o cartório libera a nota de devolução com as exigências. Vai ser um banho de água fria. Prepare-se, meu amigo. Quando eles receberem a negativa, vão vir aqui espumando de IVA. Vão querer me confrontar. E você estará segura? Quer que eu mande segurança particular? Olhei para o meu reflexo no vidro da janela. A postura ereta, o queixo levantado. Não precisa, Sampaio. Eu lidei com falsificadores de arte, com contrabandistas de antiguidades e com herdeiros falidos a vida toda. Gisele e Ricardo são amadores. Eu sei exatamente como desarmá-los. Apenas garanta que a blindagem jurídica da holding seja impenetrável. É mais sólida que o Banco Central, Zoraide. Pode dormir tranquila. Desliguei. O sol começava a se pôr, tingindo os prédios de São Paulo de um laranja queimado. A cidade lá fora continuava sua corrida frenética, indiferente aos dramas que aconteciam atrás das cortinas fechadas. Fui até a cozinha e comecei a preparar meu jantar. Uma sopa simples de legumes. Cortei as cenouras com precisão cirúrgica. A faca batia na tábua de madeira num ritmo constante. Toque, toque, toque. Eles achavam que estavam no comando. Tinham a trena, o tablet, os planos de reforma. Tinham a certeza da juventude e da esperteza. Mas eu tinha o tempo. E o tempo, meus caros, é o único juiz que não aceita suborno. Enquanto a sopa fervia, soltando aquele aroma reconfortante de casa de avó, permiti-me um sorriso. Não o sorriso de vítima que mostrei a eles, mas o sorriso da enxadrista que vê o oponente mover a torre para uma casa sem saída, crente que está preparando um ataque, quando na verdade está assinando sua própria sentença. A sopa estava pronta. Sentei-me à mesa, sozinha, mas não solitária. A companhia da minha própria astúcia era mais do que suficiente para aquela noite de sábado.
O silêncio do apartamento não era mais pesado, era expectante. Como o silêncio de um teatro segundos antes das cortinas se abrirem para o ato final. Terça-feira chegaria logo. E com ela, a verdade nua e crua que nem toda a tinta moderna e gesso rebaixado do mundo poderiam esconder. O relógio de parede marcou 2:30 da tarde, com uma pontualidade britânica que o Ricardo jamais teria. Eu estava sentada na minha poltrona favorita, com um livro de arte aberto no colo que eu não lia de verdade há 1 hora. O silêncio do apartamento era denso, quase elétrico, como o ar antes de uma tempestade de verão. O telefone tocou, rompendo a calmaria. Era o seu João, da portaria, com a voz abafada de quem conta um segredo. Dona Zoraide, a sua filha e o marido acabaram de chegar. O homem está bufando, senhora. Passou pela catraca sem nem dar boa tarde. Estão subindo. Obrigada, João. Deixe subir. Está tudo sob controle, respondi, com uma tranquilidade que não condizia com o meu batimento cardíaco. Desliguei e respirei fundo. O cheiro de café fresco ainda pairava na sala, mas logo seria substituído pelo azedume da frustração. Ajeitei a gola da minha camisa de seda e esperei. Não demorou 2 minutos para que a porta da frente fosse aberta com violência, a chave girando na fechadura com a força de quem quer arrombar o que já está aberto. Ricardo entrou primeiro, o rosto vermelho como um pimentão, segurando um papel amassado como se fosse uma arma. Gisele vinha logo atrás, os olhos inchados, a maquiagem borrada, parecendo uma boneca quebrada. Eles não me deram beijos, não perguntaram da saúde, não trouxeram croissants. A máscara da família amorosa tinha caído no chão do cartório. Que palhaçada é essa, Zoraide? Ricardo gritou, jogando o papel na mesa de centro, em cima do meu livro de arte. O som do papel batendo na capa dura foi seco. Você acha que eu sou idiota? Boa tarde para você também, Ricardo, respondi, sem me levantar. Gisele, minha filha, você parece abatida. O que houve? Mãe, pelo amor de Deus, não se faça de desentendida. Gisele explodiu, a voz estridente. A gente passou vergonha, vergonha! O tabelião devolveu o processo na frente de todo mundo. Disse que a senhora não pode doar nada. Olhei para o papel na mesa. Era a nota de devolução do cartório de registro de imóveis. O veredito burocrático que eu já esperava. Como não posso? Perguntei, mantendo a atuação da velhinha confusa por mais alguns segundos. Eu assinei tudo o que vocês pediram. Gastei a tinta da minha caneta favorita. Assinou papel sem valor. Ricardo andava de um lado para o outro, as mãos na cintura, a respiração ofegante. O cartório disse que os imóveis não estão no seu nome. Disseram que pertencem a uma tal de ZNA Participações. Que história é essa? Você vendeu os imóveis e não contou pra gente? Torrou o dinheiro? A acusação dele pairou no ar. A ganância é tão cega que ele preferia acreditar que eu tinha perdido tudo a aceitar que eu tinha me protegido. Eu não vendi nada, Ricardo. Minha voz mudou. O tom trêmulo e doce sumiu. O que saiu da minha garganta foi a voz da leiloeira que comandava salões lotados, firme, projetada, inegociável. Sentem-se. A mudança brusca no meu tom fez Gisele parar de choramingar. Ricardo estancou no meio da sala, me olhando com estranhamento. O que você disse? Eu disse. Sentem-se. Agora. Apontei para o sofá com um gesto seco de mão. Houve um momento de hesitação. A dinâmica de poder estava mudando, mas eles ainda não entendiam o quanto. Relutantes, sentaram-se na ponta do sofá, como 2 crianças chamadas à diretoria. Vocês foram ao cartório hoje esperando sair de lá com o patrimônio de 40 anos de trabalho meu e do meu marido. Comecei, fechando o livro no meu colo. Acharam que seria fácil. Uma assinatura, um reconhecimento de firma e pronto. A velha vai para o asilo em Cotia e a gente derruba as paredes do apartamento. Gisele arregalou os olhos. Mãe, a gente nunca... Como a senhora sabe de Cotia? Eu sei de tudo, Gisele. Eu sei das dívidas do Ricardo. Sei da loja falida. Sei que vocês veem este apartamento não como um lar, mas como um caixa eletrônico para financiar os delírios de grandeza de vocês. Ricardo tentou recuperar a postura de macho alfa, levantando o dedo em riste. Olha aqui, Zoraide. Você não vem com sermão. O fato é que você nos enganou.
Isso é estelionato. Você assinou uma doação fraudulenta. Fraude? Soltei uma risada curta e sem humor. Vamos falar de fraude, Ricardo. Fraude é tentar convencer uma viúva idosa de que ela precisa abrir mão de tudo para facilitar o inventário. Fraude é sorrir na minha frente e planejar minha internação pelas costas. O que eu fiz foi legítima defesa. Levantei-me da poltrona. Meus joelhos não doeram. Minhas costas estavam retas. Caminhei até a estante e peguei a pasta azul que Marcelo e eu havíamos preparado. Joguei-a na mesa, ao lado da nota do cartório. Abram, ordenei. Ricardo pegou a pasta com desconfiança. Ao abrir, seus olhos correram pelas linhas do contrato social da Holding Familiar Z&A Participações. Eu vi o momento exato em que ele entendeu. A cor fugiu do rosto dele. Uma holding, ele sussurrou. Tudo integralizado. Capital fechado. Exatamente, confirmei, caminhando até a janela e olhando para a cidade que eles achavam que dominavam. Há 5 anos, eu e o Alberto, prevendo que a nossa única filha tinha se casado com um homem incapaz de gerir uma barraca de limonada, blindamos tudo. O apartamento, a casa de praia, as aplicações. Nada é meu, Zoraide, pessoa física. Tudo é da empresa. E a empresa tem uma administradora vitalícia com poderes absolutos. Eu. Gisele pegou o papel da mão do marido, tentando ler as letras miúdas que ela tanto desprezou dias atrás. Mas, mãe, isso significa que a doação que a senhora fez é nula, Gisele, papel picado, não vale nem o custo do reconhecimento de firma. Virei-me para encará-los. Vocês tentaram dar o golpe do baú na própria mãe, mas esqueceram de verificar se o baú estava no nome dela. Amadorismo. No meu ramo, quem não verifica a procedência compra gato por lebre. Vocês compraram vento. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Ricardo largou a pasta como se ela queimasse. Ele olhava para mim não mais com desprezo, mas com um misto de medo e ódio. O medo de quem sabe que está encurralado. Você planejou isso? Ele sibilou. Aquele teatro todo. Assina aqui, mãe. Aceita um café. Você estava rindo da nossa cara o tempo todo. Eu não estava rindo, Ricardo. Eu estava chorando por dentro. Minha voz embargou por um segundo, mas recuperei a firmeza. Estava chorando ao ver no que minha filha se transformou. Uma mulher que entra na casa da mãe com uma pasta de couro e uma sentença de despejo disfarçada de amor. Eu dei a vocês a chance de serem honestos. Se tivessem me pedido ajuda, se tivessem dito, mãe, estamos quebrados, precisamos de socorro, eu teria ajudado. Mas vocês escolheram o caminho da traição. Gisele começou a chorar de verdade agora, lágrimas grossas de quem vê o futuro de luxo derreter. O Ricardo disse que era o melhor, mãe. Ele disse que era proteção patrimonial. A gente está devendo para a agiota, mãe. Eles estão ameaçando. Cala a boca, Gisele! Ricardo gritou, tentando impedi-la de falar, mas era tarde demais. Agiota? Cruzei os braços, sentindo um frio na espinha, mas mantendo a pose. Então é isso. Vocês queriam o meu teto para pagar os erros do Ricardo e iam me jogar num asilo barato para sobrar mais dinheiro. Não era asilo barato. Ricardo defendeu-se, patético. Era um lugar decente e a gente ia recuperar o dinheiro. Eu tenho um projeto. Você não tem projeto nenhum, Ricardo. Cortei, elevando a voz pela primeira vez. O som ecoou pelas paredes que ele queria derrubar. Você é um parasita. Um homem que vive de aparência e suga quem trabalha. Mas a torneira secou. Hoje. Agora. Caminhei até a mesa e peguei o telefone celular. O que você vai fazer? Ricardo deu um passo em minha direção, ameaçador. Vou ligar para o porteiro e pedir para ele chamar a polícia se vocês não saírem daqui em 5 minutos. Respondi, com o dedo sobre o botão de chamada. E depois vou ligar para o Dr. Sampaio. A partir de hoje, a mesada da Gisele está cortada. O cartão de crédito adicional, cancelado. O carro que vocês dirigem, que está no nome da empresa, será recolhido amanhã cedo. O choque no rosto de Gisele foi visceral. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Como a gente vai viver? O Ricardo não tem salário fixo. Então sugiro que ele arrume um emprego. Ouvi dizer que estão contratando empacotador no supermercado da esquina. Trabalho honesto dignifica o homem, minha filha. Talvez seja a lição que faltou na vida de vocês.
Ricardo estava tremendo. A raiva dele borbulhava, mas ele sabia que estava derrotado. Ele olhou para o contrato da holding, olhou para o apartamento luxuoso, olhou para mim. Ele viu que a velha senil era, na verdade, uma fortaleza impenetrável. Você é uma bruxa, Zoraide. Ele cuspiu as palavras. Vai morrer sozinha, abraçada com esse dinheiro. Antes sozinha do que mal acompanhada por abutres. Rebati, impassível. E sobre morrer, não tenham pressa. Minha saúde é de ferro. E agora que tirei esse peso das costas, sinto que vou viver mais uns 20 anos. Tempo suficiente para gastar cada centavo viajando e bebendo champanhe, se eu quiser. Gisele se levantou e tentou me abraçar, num último ato de desespero manipulador. Mãe, perdoa. Eu não sabia dos agiotas direito. O Ricardo me pressionou. Não faz isso com a sua filha. Dei um passo para trás, evitando o toque dela. Doeu. Doeu como uma facada física rejeitar o abraço da minha única filha. Mas aquele abraço era tóxico. Eu te perdoo, Gisele. Como mãe, eu te perdoo. Mas como administradora do patrimônio que seu pai suou sangue para construir, eu não confio em você. A confiança é como um vaso de cristal desse lustre que vocês queriam jogar fora. Uma vez quebrado, pode até ser colado, mas as marcas ficam para sempre. E nunca mais segura a água. Apontei para a porta. Saiam, agora. Ricardo puxou Gisele pelo braço com violência. Vamos embora dessa espelunca. Vamos, Gisele. Não adianta implorar para essa velha egoísta. Eles caminharam até a porta. A postura altiva de quando entraram tinha desaparecido. Eram dois derrotados, curvados sob o peso da própria incompetência e maldade. Quando Ricardo abriu a porta para sair, ele se virou uma última vez. Isso não vai ficar assim. Vou contestar essa holding na justiça. Vou alegar que você não estava em suas faculdades mentais quando criou isso. Sorri. O sorriso de quem tem o checkmate desenhado há anos. Tente, Ricardo. O Dr. Sampaio vai adorar. Ele tem vídeos das reuniões de conselho, laudos médicos anuais que eu faço questão de renovar atestando minha sanidade plena. E a ata notarial de hoje, onde eu registrei a tentativa de coação de vocês. Você vai gastar o dinheiro que não tem com advogados que vão rir da sua causa. Ele bateu a porta com tanta força que o quadro no corredor estremeceu, mas não caiu. A estrutura era sólida, assim como eu. Fiquei sozinha novamente. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era o silêncio da espera, nem o do medo. Era o silêncio da limpeza. Era como se, com a saída deles, todo o ar viciado do apartamento tivesse sido sugado, deixando espaço para algo novo. Minhas pernas, que se mantiveram firmes durante o confronto, fraquejaram. Sentei-me devagar na poltrona. As mãos tremiam um pouco agora, a adrenalina baixando. Olhei para o telefone. Precisava ligar para o Sampaio e confirmar que a bomba tinha detonado conforme o planejado. Precisava avisar ao Marcelo para recolher o carro amanhã. Mas por um momento, me permiti apenas sentir. Senti a tristeza profunda de ter razão. Senti o luto pela filha que eu gostaria de ter tido, versus a filha que eu realmente tinha. Mas acima de tudo, senti uma onda poderosa de respeito por mim mesma. Eu não fui vítima. Eu não fui a velhinha enganada. Eu fui a protagonista da minha própria história. Olhei para o livro de arte na mesa. Um catálogo de obras renascentistas. Grandes mestres que pintavam a luz emergindo das trevas. Era assim que eu me sentia. A tarde caía lá fora, as sombras se alongavam na sala. Levantei-me e fui acender o lustre de cristal. Aquele mesmo que eles acharam pesado e antigo. A luz refratada nos cristais inundou a sala com milhares de arco-íris, brilhando, vivos, imponentes. Pesado e antigo? Murmurei para o lustre, admirando seu brilho. Não, meu querido. Você é clássico e valioso, e quem não entende o seu valor não merece a sua luz. Caminhei até a cozinha. A fome, que tinha sumido com a ansiedade, voltou com força total. Decidi que hoje não haveria sopa. Abri a geladeira e tirei uma garrafa de vinho branco gelado e um pedaço de queijo brie. Enquanto me servia da taça, pensei no futuro. Gisele e Ricardo enfrentariam tempos difíceis.
Os agiotas, as dívidas, a falta de luxo. Talvez, só talvez, no fundo do poço, eles encontrassem algum caráter. A dor é uma professora severa, mas eficiente. Eu tinha acabado de matriculá-los no curso intensivo da vida real. Bebi um gole do vinho. Estava perfeito. Frutado com notas de madeira. O telefone tocou novamente. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Era o Sampaio. Zoraide? Eles já saíram? Já foram, Sampaio, com o rabo entre as pernas e a lição de casa para fazer. E você? Como está? Estou brindando, meu amigo. Estou brindando a ZNA Participações e a mulher que eu descobri que ainda vive dentro desta casca de 72 anos. Fico feliz. Mas prepare-se. Amanhã eles vão tentar ligar, chorar, pedir penico. Deixe que liguem. O telefone tem uma função maravilhosa chamada modo silencioso. E a minha vida, a partir de hoje, entrou no modo prioridade máxima. A prioridade sou eu. Desliguei e fui para a varanda. A cidade de São Paulo brilhava lá embaixo. Um mar de luzes infinitas. Eu respirei o ar da noite, sentindo-me dona de cada centímetro do meu espaço, de cada segundo do meu tempo. Eles queriam que eu assinasse minha morte em vida. Em vez disso, assinei minha carta de alforria. A noite estava apenas começando e, pela primeira vez em anos, eu não tinha pressa nenhuma de que ela terminasse. A taça de vinho refletia as luzes da cidade. E naquele reflexo, vi não uma viúva solitária, mas uma rainha em seu castelo que acabara de expulsar os invasores e trancar os portões com chave de ouro. 3 meses se passaram desde aquela tarde de terça-feira em que expulsei a ganância da minha sala de estar, e o ar no meu apartamento nunca esteve tão leve. Não é mais o silêncio pesado e empoeirado de uma viúva que espera a morte. Agora é a calmaria dourada de quem retomou as rédeas do próprio destino. Estou terminando de me arrumar para um vernissage na Galeria Prestes, um evento badalado nos jardins que eu não frequentava há anos porque achava que não tinha mais idade para isso. O espelho reflete uma Zoraide que eu tinha esquecido. O vestido de seda azul marinho tem um caimento impecável e o colar de pérolas, o verdadeiro, que ficava trancado no cofre para Gisele não cobiçar, brilha no meu pescoço com a dignidade de quem sobreviveu ao fundo do mar. O telefone não toca mais com cobranças disfarçadas de afeto. Aquele aparelho, que antes era uma coleira eletrônica ligando minha ansiedade aos caprichos da minha filha, voltou a ser apenas um objeto de decoração. A rotina mudou. Em vez de ficar em casa esperando visitas que só vinham para sugar, minha agenda está cheia. Voltei a dar consultoria informal para colecionadores antigos, gente que sabe que um olhar treinado vale mais do que 10 algoritmos de computador. A sensação de entrar numa sala e ver as cabeças se virarem em respeito e não em pena é inebriante. Eu não sou a velhinha dos 71, sou a Zoraide, a dama que sabe distinguir um Volpe falso a 10 metros de distância. As notícias sobre Gisele e Ricardo chegam até mim, trazidas pelo vento eficiente da fofoca social e pelos relatórios discretos do Dr. Sampaio. O mundo dá voltas, e a gravidade costuma ser implacável com quem tenta subir pisando nos outros. Soube que o carro prateado, aquele símbolo de status que eles desfilavam financiado pela empresa, foi recolhido na semana seguinte ao nosso confronto. Dizem que houve uma cena lamentável na frente do prédio deles, com Ricardo gritando com o oficial de justiça e Gisele chorando sentada no meio-fio, borrando a maquiagem cara que ela não podia mais repor. Eles tiveram que sair da cobertura alugada. A realidade bateu na porta com um mandado de despejo por falta de pagamento, já que a fonte Zoraide secou. Mudaram-se para um apartamento apertado na Zona Norte, num bairro honesto, mas longe do glamour que eles julgavam merecer por direito divino. O mais irônico, e a vida tem um senso de humor peculiar, é o novo emprego do Ricardo. O homem que queria derrubar as paredes do meu apartamento histórico para fazer um conceito aberto, agora trabalha no balcão de uma loja de materiais de construção, vendendo cimento e argamassa. Soube que ele tem que bater ponto às 8 da manhã e usar uniforme. Talvez o trabalho duro endireite a espinha dorsal que ele nunca teve. Quanto a Gisele, minha filha descobriu que a vida sem cartão de crédito ilimitado
exige habilidades que ela nunca se preocupou em desenvolver. As unhas de gel foram as primeiras a ir embora, incompatíveis com a faxina da própria casa e com os bolos de pote que ela começou a tentar vender. Sim, bolos. Logo ela, que desprezou o meu bolo de fubá naquela tarde. Fico sabendo que ela tem ligado para parentes distantes, tias de terceiro grau, chorando as pitangas, dizendo que a mãe enlouqueceu. Deixe que falem. A loucura da mãe foi a única coisa que impediu que eles fossem para a cadeia por dívidas de agiotas. No fundo, a minha dureza foi a salvação deles. Eles precisavam descer do pedestal de vidro para aprender a caminhar no chão de terra batida. Mas não gasto meus dias me regozijando com a queda deles. Isso seria mesquinho, e eu sou uma mulher de negócios, não de vingança barata. Minha energia agora flui para onde ela dá frutos. Com o dinheiro que antes escoava pelo ralo da mesada da Gisele, tomei uma decisão que o Alberto aplaudiria de pé. Criei o Projeto Novos Olhares, uma iniciativa pequena, mas poderosa, focada em jovens restauradores de arte vindos da periferia. Ontem, passei a tarde no ateliê improvisado que montei num dos quartos vazios, aquele que Ricardo queria transformar em sala de TV. Estava ensinando a Tainá, uma menina de 22 anos com mãos de fada e olhos de águia, a limpar uma tela do século XIX. A paciência dela, o respeito com que ela tocava o pincel, a reverência pela história daquele objeto. Vi nela a filha que eu gostaria de ter tido. Quando ela conseguiu remover a camada de verniz oxidado e revelou as cores originais da pintura, ela chorou e me abraçou. Um abraço de verdade, quente, sem segundas intenções, sem esperar herança. Obrigada, dona Zoraide. Ninguém nunca acreditou que eu pudesse mexer com coisa tão valiosa, ela me disse. O valor não está na coisa, menina, está em quem cuida dela. Respondi, segurando as mãos calejadas dela. Estou investindo meu patrimônio em gente viva, em sonhos que precisam de adubo para crescer. Estou reformando a ala infantil da igreja do bairro, trocando o telhado que tinha goteiras há anos. Cada cheque que assino agora, e assino com gosto, com minha caneta Montblanc, vai para construir algo, não para manter aparências. Descobri que o dinheiro é como a água. Se ficar parado, apodrece e cria lodo. Se circular, gera vida e energia. Às vezes, quando a noite cai e fico sozinha na minha varanda, olhando as luzes de São Paulo, permito-me refletir sobre essa jornada. A dor da traição da Gisele ainda existe, é claro. É uma cicatriz no tecido da minha alma, como um rasgo numa tela que foi costurado. A marca fica lá, visível para quem olha de perto, mas a obra continua inteira. Eu precisei morrer simbolicamente para a minha filha. Morrer como a velha provedora e boba, para poder renascer como a mulher que sou. A sociedade tenta nos convencer de que depois dos 60 ou 70 anos, nossa única função é não dar trabalho e morrer rápido para facilitar a burocracia. Assina aqui, fica mais fácil. Quantas de nós não ouvimos isso, disfarçado de cuidado? Quantas não entregam tudo por medo da solidão, por medo de desagradar, e acabam esquecidas num canto qualquer? Eu recusei esse papel. Eu rasguei esse script. Aprendi que a velhice traz um superpoder que a juventude desconhece: a invisibilidade estratégica. Eles não nos veem chegando. Eles subestimam nossa inteligência, acham que nossa lentidão física é lentidão mental. E é aí que ganhamos o jogo. Enquanto eles correm ansiosos, nós observamos, calculamos e agimos com a precisão de quem já viu esse filme 1000 vezes. Eu não sou apenas uma sobrevivente. Sou uma estrategista que defendeu seu território. O interfone toca, me tirando dos devaneios. É o porteiro avisando que o táxi para o vernissage chegou. Pego minha bolsa, dou uma última olhada no apartamento iluminado pelo lustre de cristal que agora brilha mais forte, limpo e imponente. Antes de sair, passo pelo escritório. O cofre está lá, fechado, guardando os documentos da holding. Mas o verdadeiro tesouro não está lá dentro. O tesouro sou eu. É a minha liberdade, a minha saúde, a minha vontade de viver. Semana que vem, vou viajar. Não para Cotia. Deus me livre. Vou para a Itália com um grupo de amigas da história da arte. Vamos beber vinho na Toscana, ver o David Michelangelo em Florença
e rir até a barriga doer. O testamento, o inventário, deixa para quando eu morrer, e não tenho a menor pressa para que isso aconteça. No corredor de saída, vejo a luzinha da secretária eletrônica piscando. Uma mensagem nova. Aperto o botão. Mãe, sou eu, a Gisele. Olha, o Ricardo. A gente brigou. Eu estou cansada, mãe. Estou trabalhando numa padaria agora. Aprendi a dar valor no dinheiro suado, viu? Só queria dizer que sinto falta da senhora. Não do dinheiro. Da senhora. Do seu bolo. Se um dia a senhora puder me atender, a voz embarga e a mensagem acaba. Fico parada por um instante, com a mão na maçaneta. O coração de mãe aperta. É inevitável. Mas a mente de Zoraide permanece firme. Ela está aprendendo. O processo é lento, doloroso, mas necessário. Se eu abrir a porta agora, interrompo a lição. Se eu facilitar agora, ela volta a ser quem era. Não apago a mensagem. Deixo ela ali, piscando. Talvez quando eu voltar da Itália, se ela ainda estiver trabalhando e se mantendo digna, eu a convide para um café. Um café simples na cozinha, sem falar de herança, sem falar de imóveis. Apenas duas mulheres conversando sobre a vida. Mas isso é um talvez. O agora pertence a mim. Abro a porta e saio para o corredor. O barulho dos meus saltos no piso de mármore ecoa, firme e ritmado. Não é o som de passos arrastados de quem caminha para o fim. É a marcha triunfante de quem está apenas começando o melhor capítulo da história. Fecho a porta e dou 2 voltas na chave. A vida me espera lá fora, e pela primeira vez em muito tempo eu não vou deixar ela esperando.